Amados irmãos, a paz do Senhor, esse quem vos fala é o evangelista Raimundo Lima. Algumas pessoas têm perguntado a mim o que eu fiz para memorizar a genealogia de Jesus, de Adão até Jesus, que eu cito há mais de 13 anos. O que eu fiz para memorizar os livros da Bíblia, Jesus em cada livro da Bíblia, os capítulos por inteiros que eu tenho me dedicado em armazenar na minha mente. E se você quer aprender comigo como eu faço, qual é a tática que eu uso, eu vou estar postando no meu canal, no YouTube. Você que não é inscrito, você pode se inscrever para estar acompanhando e aprendendo a tática, a forma que eu uso para memorização. E isso vai lhe ajudar muito no seu ministério. Eu agradeço pelo apoio, muito obrigado. Pastor Raimundo Lima, que você vai encontrar o meu canal. E eu recentemente memorizei as 7 cartas do livro do Apocalipse, as 7 cartas que João escrevera aos anjos de respectivas igrejas da Ásia Menor, a saber, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu vou citar para você aqui agora, de olhos fechados. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele escreve dizendo: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podeis sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixares o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e buscai as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens aborrecido as obras dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, farei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ao anjo da igreja que está em Esmina, João escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 anos, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá dano na segunda morte. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, João escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu conheço as tuas obras e sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negastes a minha fé. Nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto, onde Satanás habitas. Tenho poucas coisas contra ti, porque tem lá os que seguem as doutrinas de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Tem também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, quando não brevemente a te virei e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E aquele que vencer, farei comer do maná escondido, darei uma pedra branca, escrito nela um novo nome, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, João escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, pés como latão reluzentes. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tenho contra ti que o tolerares, Jezabel, uma mulher profetiza que ensina e engane meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não
se arrependeu, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas a vós e o restante que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei a vós, mas a vós os que tendes retende até que eu venha. E aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações, e regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Sardes, João escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, sei que tem nome que vives e estás morto. Sê vigilante e confirme o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda ou arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo de branco, porquanto são dignas disso. E aquele que vencer serão vestidas de veste branca, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, João escreve: isto diz o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Farei que venham, adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Portanto, como guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, João escreve dizendo: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, eu sou rico e tenho enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes branca para que te viste e não apareça a vergonha da tua nudez. Unja os teus olhos com colírios para que vejas, porque eu castigo todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E aquele que vencer, eu vou fazer assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Isto é fundamental, a memorização dos textos bíblicos. E eu vou estar ensinando aos que desejam, aos que almejam, como eu faço para memorizar textos da Bíblia Sagrada, para você aprimorar o seu ministério na palavra e no ensino. Deus abençoe.